Pessoal, vamos abordar nesse vídeo alguns aspectos sobre os elementos que estruturam aí a responsabilidade civil, tá ok? Vamos falar aí de uma maneira sucinta, de uma maneira que fique fácil para que todos possam entender. Sem dúvida alguma, a responsabilidade civil, só para a gente fazer uma pequena introdução, ela vai estar relacionada, né, ao dever de indenizar que é gerado àquele que pratica um determinado ato ilícito, né? Aquele que de alguma maneira acaba por atingir o patrimônio de outro, seja o patrimônio material, né, e a gente vai estar diante do dano material, ou até mesmo cumulativamente, né, o dano moral, que é aquele dano relacionado à dignidade, aos aspectos sentimentais aí da vítima, tá certo? Então, vamos abordar os elementos da responsabilidade civil e aqui, né, a gente vai estar pensando, vai estar falando, melhor dizendo, né, sobre os aspectos que estruturam a responsabilidade civil, tá ok? Primeiramente, pessoal, a conduta humana é o primeiro elemento, né? Não há que se falar em responsabilidade civil sem pensar em conduta humana, tá certo? Então, ela deve ser uma ação ou uma omissão, né? Pode ser um ato comissivo ou omissivo que gere de algum tipo de alguma maneira influências, né, no âmbito do direito. Isso fica bem claro da leitura do artigo 186 do Código Civil, né? Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, é através da conduta humana, né, através de uma conduta humana, que a gente vai ter o ato ilícito, que é o ato que vai dar origem, né, sem dúvida alguma, aí, ao dever de indenizar. E importante, pessoal, a gente destacar que esse ato ele deve ser voluntário. E quando eu digo voluntário, eu não estou me referindo a um ato intencional, um ato doloso, mas sim um ato onde o seu agente ele tenha consciência do ato que ele está praticando, tá certo? Então, a voluntariedade ela não está ligada à intenção, né, mas está ligada, sem dúvida alguma, à consciência do ato. Esse ato pode ser doloso, intencional ou culposo, né, não intencional, tá certo? O segundo elemento, pessoal, é o dano ou prejuízo, né? É uma lesão, portanto, ao patrimônio moral ou patrimônio material do indivíduo, tá certo? Uma lesão que vai estar ligada ao interesse jurídico, melhor, ao interesse juridicamente relevante, né? Uma lesão que vai trazer de forma efetiva um prejuízo importante à vítima, tá certo? E um prejuízo causado, evidentemente, por uma conduta humana, tá certo? Quando a gente fala no dano, pessoal, no que pertine à responsabilidade civil, né, impera dentro do nosso sistema jurídico, né, acaba prevalecendo o chamado princípio do imperador, ou seja, o prejuízo ele deve ser reparado de maneira integral à vítima, tá certo? O prejuízo causado aí por um ato, uma conduta humana, deve ser reparado de maneira integral à vítima. Se assim não fosse, né, sem dúvida alguma, aquela pessoa que de alguma maneira se sentisse prejudicada, né, pela prática por outra, né, de um ato ilícito, ela estaria em prejuízo, sem dúvida alguma. E um aspecto importante para a gente destacar aqui é a questão do valor que vai ser aplicado a título de reparação desse prejuízo, né? Como que a gente vai ter um parâmetro? O artigo 944 do Código Civil, ele acaba trazendo para nós um parâmetro interessante, né? O que ele fala? A indenização mede-se pela extensão do dano. Então, deve haver aí, portanto, uma direta ligação entre a extensão do dano e a indenização que vai ser arbitrada pelo juiz, né, na análise do caso em concreto. Complementando o artigo 944, o parágrafo único, né, ele acaba trazendo para a gente aí algumas regras importantes. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Então, se houver uma desproporção, um valor muito maior estabelecido a título de indenização, se comparado com a gravidade do prejuízo que foi ocasionado ao patrimônio da vítima, o juiz pode determinar
a sua proporcional diminuição, tá certo? E quando a gente fala também em reparação dos danos materiais ou danos morais causados aí por um ato ilícito, a própria Constituição, no artigo 5º, ela acaba determinando uma maneira aí, né, procurando regulamentar uma forma de se estabelecer uma reparação por esses prejuízos, né? Então, no artigo 5º, inciso 5º também, olha lá. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, por dano material, moral ou à imagem. Então, fica bem claro, né, que qualquer ato ilícito de qualquer natureza, né, que venha a causar algum tipo de prejuízo à vítima, esse ato ele deverá ser reparado, tá certo? Pessoal, uma dúvida que sempre acaba surgindo aí. É possível a acumulação entre dano moral e dano patrimonial? Perfeitamente. Entendimento sumulado, tá certo? Já devidamente aí caracterizado, né, pelo STJ. Responsabilidade civil, dano moral, dano estético. Aqui a gente está tratando do dano moral e do dano estético. Acumulação. E na súmula 37 também, né? Responsabilidade civil, dano moral, dano material, acumulação. Então, perfeitamente possível essa acumulação, tá certo? Vai depender, evidentemente, da natureza aí do prejuízo causado, tá certo? Quando a gente vai ter, pessoal, o dano, né? Primeiro, a gente já tinha mais ou menos que adiantado, né? Mas para a gente ter o dano, a gente vai ter, sem dúvida alguma, uma violação do interesse juridicamente tutelado que seja um interesse relevante, tá certo? E pode ser um interesse patrimonial ou extrapatrimonial, como no caso aí do dano moral, tá certo? E essa proteção ela vai caber tanto à pessoa natural quanto à pessoa jurídica, né? Olha o que a súmula 227 do STJ ela fala para nós. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Isso é muito tranquilo, porque sem dúvida alguma, hoje em dia, né, nesse mundo, né, onde as informações elas acabam sendo aí muito mais integradas, onde as pessoas o mundo acaba ficando menor, né, em razão da globalização, é isso que a gente ouve falar, né, é isso que a gente sente no dia a dia. Então, os conceitos que a gente tem com relação a uma determinada empresa, a sua fama perante o mercado, né, isso são todas questões que vão ser levadas em consideração, sem dúvida alguma, para um cliente ele poder fechar um contrato, adquirir um produto, ou até mesmo para que essa empresa ela possa obter aí um empréstimo, uma instituição bancária. Quer dizer, ela tem um patrimônio moral que deve ser levado em consideração. E se porventura houver uma ofensa indevida a esse patrimônio moral, mesmo se tratando de pessoa jurídica, será plenamente cabível se pleitear a reparação desses prejuízos, tá certo? Além disso, pessoal, o dano ele deve ser certo, né? A ofensa ao patrimônio material ou imaterial de outrem deve ser certa, mesmo que o valor do dano ele não tenha sido liquidado, não tenha sido apurado naquele momento, tá certo? E também que o dano seja atual. A gente tem que estar diante de uma ofensa atual, naquele momento, né? Uma ofensa anterior, uma ofensa que já tenha acontecido, a gente não vai poder pleitear, muitas vezes, inclusive, naquele determinado momento, porque muitas vezes essa ofensa já vai ter sido aí evada aí da questão, inclusive, da prescrição, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Como eu disse para vocês, a gente vai estar diante de duas espécies de dano, né? Vamos falar primeiro sobre o dano patrimonial ou dano material. Aqui, a gente vai ter o dano emergente e o lucro cessante. O dano emergente, pessoal, também conhecido como dano positivo, é aquilo que a vítima efetivamente perdeu, né, em razão aí do ato ilícito. Vamos imaginar um exemplo de um acidente automobilístico. O prejuízo que esse acidente causou ao seu veículo é o dano material, o dano material, né? Sem dúvida alguma, é o dano emergente, tá ok? É aquele dano primeiro que a pessoa sofreu em razão do ato ilícito. E a gente também tem o lucro cessante, que é aquilo que a vítima acabou deixando de ganhar em razão aí da prática do ato ilícito. Então, vamos imaginar, no exemplo aqui de um acidente automobilístico que eu falei para vocês, que se a vítima fosse taxista, né? Além do dano emergente, do prejuízo que ela sofreu no seu veículo, ela teria direito à reparação também pelos lucros cessantes, ou seja, aquilo que ela deixou de ganhar em razão do seu carro estar parado,
né, está numa oficina ou está aguardando aí a chegada de um novo veículo, dependendo da circunstância. Ok? Com relação ao dano patrimonial, pessoal, a gente tem um aspecto muito interessante que é o dano pela perda de uma chance. É uma teoria relativamente nova que surgiu, né, que acabou ganhando relevância aqui no nosso sistema jurídico, em uma discussão que aconteceu em um programa televisivo, o programa Show do Milhão, do SBT, né, onde uma determinada pessoa ela estava na última pergunta desse programa, era um programa que premiava, né, os seus participantes conforme eles atingiam um determinado grau lá dentro de respostas, né? Era um programa de perguntas e respostas, e quanto mais questões se acertavam, maior era o prêmio que esse participante chegaria, até o teto de R$1 milhão. E no caso, houve a pergunta de R$1 milhão, e a pergunta ela não tinha resposta, né? As 4 alternativas que foram apresentadas, que eram 4 alternativas, as 4 estavam incorretas. Então, nesse caso, o participante resolveu parar, né? Ele saiu do programa com R$500 mil, mas ele entrou com uma ação judicial alegando que ele perdeu a chance de ganhar R$1 milhão. Então, nesse caso, pessoal, o que foi determinado? Que realmente, né, o fato do programa não ter informado de maneira correta, né, uma alternativa aí que fosse adequada na resolução da questão que havia sido apresentada, esse participante perdeu realmente uma chance de ganhar R$1 milhão. Então, qual foi o raciocínio utilizado aí? Se dividiu o prêmio, né, de 500 mil aí, e por 4, né, que era o valor né, por 4 que era a quantidade de alternativas que ele possuía, né, para poder resolver a questão, e acabou tendo aí indenização em relação a esse 1/4 do valor de 500 mil, tá certo? 125 mil aí na época, tá bom? Então, como a gente vai verificar a perda de uma chance? Quando o agente, ele de uma maneira ilegítima, ele acaba furtando, né, retirando da vítima uma chance séria, uma chance concreta dela obter um melhor resultado. Não que essa circunstância, né, pudesse garantir que a vítima conseguiria o resultado melhor pretendido, como por exemplo aqui no caso do programa, que se houvesse lá uma alternativa correta, a vítima iria ganhar R$1 milhão, mas se tirou uma chance concreta, né? Na prática, como a gente vê isso muito acontecendo? Por exemplo, o caso do advogado que perde um prazo para recurso, né? Quando o seu cliente teve uma sentença que não foi ao seu gosto, e ele vai buscar então uma outra, que esse processo seja julgado em uma segunda instância, né? E se ele porventura perde o prazo para interposição de recurso, não que o recurso garantisse que esse cliente teria uma outra que a sentença, né, que havia sido prolatada no caso fosse reformada integralmente, mas se exclui, né, se retira a chance dessa pessoa, uma chance séria, uma chance fundada, de ter um resultado melhor. Isso também acontece, por exemplo, quando o médico ele deixa de administrar aí ao seu paciente um tipo de tratamento novo, um tipo de tratamento que fosse usualmente aplicado, né, que pudesse fornecer a ele uma chance melhor de cura da sua patologia, enfim. São essas circunstâncias que a gente trata quando a gente fala da indenização pela perda de uma chance, né? Evidentemente, como eu disse para vocês, né, a gente tem sempre que analisar essa questão com muita proporcionalidade, com muita razoabilidade, né? O simples fato, por exemplo, de um concursando aí ser reprovado no teste psicológico, psicotécnico, isso por si só não retira a chance dele ser aprovado no concurso, mas sim é uma etapa que deveria vencer, né? Que é o exemplo que a jurisprudência dá para nós, através do informativo aí 466 do STJ, onde a questão da perda de uma chance deve ser analisada com muita proporcionalidade, tá certo? Olha que o enunciado 443 da Jornada de Direito Civil ele traz para nós, ó. A responsabilidade pela perda de uma chance não se limita à categoria dos danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto,
A chance perdida pode apresentar também a natureza de dano patrimonial, desde que série real, não ficando distrita a percentuais a priorísticos. Bom, então, quando a gente fala de indenização pela perda de uma chance, a gente está tratando aqui também de uma possibilidade de reparação por dano patrimonial também. Pessoal, e esse prejuízo, como a gente disse também, ele pode ser moral, né? Aquele prejuízo, aquele dano, aquela circunstância desagradável, né, que acaba trazendo dor, angústia, sofrimento, que acaba afetando a autoestima daquele indivíduo, né? Traz humilhação, traz desconforto, tá certo? Portanto, acaba atingindo aquilo, né, um dos princípios que o indivíduo ele tem de mais valioso, que é a dignidade, tá certo? Que acaba, portanto, né, lesando de uma maneira muito séria o seu direito à personalidade, ok? Quando a gente fala, pessoal, do dano moral, é importante a gente destacar aqui, a gente está falando também de circunstâncias que podem atingir, inclusive, pessoas que não têm um discernimento completo da realidade, né? Porque a dignidade da pessoa humana é um valor absoluto, que deve ser respeitado a todos, tá certo? Então, até o enunciado 445 da Jornada de Direito Civil, ele acaba trazendo para a gente, e acho que é importante a gente destacar isso aqui, né? O dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação dos sentimentos humanos desagradáveis, como dor e sofrimento. Mas sim um ato que acabe trazendo algum tipo de prejuízo à dignidade da pessoa humana, né? Agora, sempre temos que analisar o dano moral com muito cuidado, porque um mero aborrecimento, tá certo? Uma circunstância que causou aí um aborrecimento, né? Uma mera situação desagradável, vamos colocar assim, acho que fica bem claro para a gente entender, por si só, né, um dano, uma situação diminuta, uma situação que não acabou atingindo de maneira efetiva a dignidade da pessoa humana, a gente não tem que falar aqui em dano moral, tá certo? E nesse sentido, o enunciado 159 do Conselho da Justiça Federal, né, o dano moral, assim compreendido, todo dano extrapatrimonial não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material. Tá certo? Importante a gente destacar isso então. Galera, sobre dano moral, a gente também tem o dano chamado in re ipsa, ou dano moral puro. É uma modalidade de dano moral que a gente pode considerar como absoluto, tá certo? Porque ele é presumido. São atos que são praticados, né, contra uma determinada pessoa, que eles são presumidamente lesivos à sua dignidade, tá certo? Então, por exemplo, súmula 403 do STJ, independe de prova de prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais, tá certo? Também se considera, nesse mesmo sentido, a vinculação, né, de imagem sem autorização também para fins não comerciais, inclusive para campanha política, tá certo? Para campanha política, né? Nesse caso, a gente vai ter também um dano moral presumido. Não se precisa comprovar que houve uma ofensa aí à vítima, né? Olha lá que o enunciado 587 do Conselho da Justiça Federal traz para nós. O dano à imagem estará configurado quando presente a utilização indevida deste bem jurídico, independentemente da concomitante lesão a outro direito da personalidade, sendo dispensável a prova do prejuízo do lesado ou do lucro do ofensor para a caracterização do referido dano, por se tratar de modalidade de dano in re ipsa, tá certo? Então é um dano moral presumido. Nesse mesmo sentido, pessoal, quando a gente tem anotação indevida do nome da pessoa em serviço de proteção ao crédito, olha o que a súmula 385 do STJ fala para nós. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Então, é um dano que já está presumido. Hoje a gente vai fazer uma interpretação contrário senso aqui, mas é um dano moral que já vem presumido, tá certo? Importante a gente destacar. Galera, um outro ponto aqui, né? Vamos falar de uma maneira mais técnica. Quando a gente fala em dano extrapatrimonial, é possível a gente falar em reparação
De fato não é, porque o dano que foi causado à dignidade desse indivíduo, à sua moral, à sua autoestima, aos seus sentimentos, eles não podem mais ser reparados, mas eles serão compensados, tá certo? Então, a partir disso, você tem aí duas finalidades. Primeiro, punir o agressor, aquele que trouxe um prejuízo à dignidade aí da vítima. E também, no segundo ponto, se busca compensar realmente, né, trazer um certo alento a essa pessoa, né, pelo prejuízo moral que ela sofreu, mas um alento de ordem material, né? Nesse sentido, o enunciado 446 da Jornada do Direito Civil, galera, olha lá. A responsabilidade civil prevista na segunda parte do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil deve levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do ofensor, mas também a prevenção e o interesse da sociedade, tá certo? E também é possível a gente pensar numa reparação do dano, uma compensação, né, do dano extra patrimonial in natura. Olha o que o enunciado 589 do Conselho da Justiça Federal fala para nós, ó. Compensação pecuniária não é o único modo de reparar o dano extra patrimonial, sendo admitida a reparação in natura, na forma de retratação pública ou por outro meio, tá certo? Pessoal, quem que vai poder pleitear os prejuízos que foram causados aí de ordem moral? A vítima, ou se a vítima, por exemplo, tivesse falecido ou ela não tiver legitimidade para pleitear, em razão de uma incapacidade, os seus descendentes, os seus ascendentes, tá certo? Tutor, curador, tá joia? Que vão representá-la, né? Mas se a vítima, essencialmente a vítima tiver falecido, os seus descendentes ou ascendentes, né? Pai, mãe, irmãos, filhos, vão poder aí pleitear a reparação. E nesse mesmo sentido, pessoal, a pessoa jurídica, né, também vai poder pleitear essa reparação através dos seus representantes legais, né? Olha aqui que o artigo 52 fala para nós. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos à personalidade. E a súmula 227, a pessoa jurídica, a súmula 227, desculpa, né, do STJ. A súmula jurídica, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Com relação ao valor da indenização, a gente já viu, né? Critérios de proporcionalidade e razoabilidade devem ser assegurados, né? Pessoal, um ponto para a gente destacar aqui é a questão do dano estético. Muita gente confunde dano moral com dano estético. O dano estético, para a gente não ter aí nenhum tipo de confusão, é alteração morfológica, alteração no corpo, né? Aquela cicatriz, uma cicatriz que atinge a vítima, uma lesão, né? Ela ficar manca, por exemplo, né, com uma diminuição no tamanho de uma das pernas, em um dos braços, tá certo? Perda de órgão, tá ok? Que vai atingir, sem dúvida alguma, a dignidade da pessoa humana. Mas o dano estético é uma coisa e o dano moral é outra, tá certo? O dano moral é a ofensa à dignidade, né? O dano estético, ele vai estar diretamente presente quando a gente fala na alteração morfológica que eu acabei de escrever para vocês, né? E inclusive, entendimento simulado do STJ, né? Acumulação, é possível se acumular a indenização por dano moral e por dano estético, conforme vocês podem ver aí nessa tabelinha que a gente coloca no nosso slide, tá certo? Então, a respeito desse tema, é importante a gente ficar atento a essa possibilidade de acumulação desses pedidos, tá joia? E também com relação ao dano, vamos falar um pouquinho sobre o dano reflexo, o dano oblíquo ou em ricochete, né? Pessoal, existem algumas circunstâncias onde o dano, né, o ato ilícito praticado contra determinada pessoa vai trazer prejuízos a terceiros, né? Então, vamos imaginar o caso de uma pessoa que cometa um homicídio, tá certo? Mate a vítima. E essa vítima fosse, vamos imaginar, uma pessoa casada que tivesse 5 filhos e só ela trabalhasse naquela família, né? A mulher não exercesse atividade laborativa remunerada, né? Fora do domicílio, só trabalhasse em caso que com certeza já é um trabalho dos mais desgastantes, né? É importante a gente fazer essa homenagem aqui às donas de casa. Mas, nesse caso, o prejuízo causado a ela, né, a essa vítima, não vai se resumir apenas a perda da sua vida, mas o prejuízo de sustento patrimonial que vai ser causado
aos seus dependentes, né? Então, nesse caso, a gente tem o dano reflexo, o dano oblíquo ou dano em ricochete, que acaba o ato praticado aí em face da vítima acaba trazendo implicações aí a seus familiares. E nesse mesmo sentido, pessoal, a gente tem prejuízo, né? O dano que é causado à imagem de pessoa morta, né? A pessoa que já faleceu acaba sendo ofendida por um terceiro. Essa ofensa acaba trazendo um prejuízo aos seus filhos, né? À sua esposa, ao seu marido, tá certo? E esse prejuízo vai ser um prejuízo reflexo, que vai poder ser pleiteado, inclusive, a sua reparação, né? Só com relação ao primeiro exemplo que eu falei para vocês, aí no caso da morte, né? Olha o que o artigo 948 fala para nós. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, no pagamento de despesas com tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima, tá certo? E por fim, pessoal, o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é o elemento que vai ligar o dano identificado à conduta praticada pelo autor dos fatos, tá certo? Então, sem o nexo causal, não há que se pensar em responsabilidade, tá certo? O nexo causal ele vai ser a ponte que vai ligar a conduta ao resultado, tá certo? Quando a gente fala na responsabilidade subjetiva, que é aquela responsabilidade onde vai se apurar o aspecto da culpabilidade, né, do autor dos fatos, ou seja, se ele agiu de maneira intencional, dolosa, ou não intencional, culposa, né, para a prática do ato ilícito, esse nexo causal ele vai estar também ligado, pessoal, a se apurar o aspecto intencional do autor, né, quando ele praticou os fatos. Já na responsabilidade objetiva, onde o aspecto volitivo não é levado em consideração, é uma modalidade de responsabilidade civil excepcional, que vai ser aplicada de uma maneira mais gravosa, evidentemente, né? Mas em casos específicos onde a lei determina, né, não há que se pensar, né, em apuração desse aspecto, mas o nexo causal vai estar ligado diretamente à conduta praticada e o resultado danoso, melhor dizendo, que vai ser aí obtido no patrimônio material e imaterial da vítima, tá certo? Então é importante a gente destacar isso. No Código Civil, o que se entende atualmente aí como um elemento importante aí da responsabilidade do nexo causal, tá certo? Só pode ser ligado diretamente aí à prática do ato ilícito, né, aqueles que praticaram condutas que que estão imediatamente ligadas ao prejuízo que foi causado à vítima. Então, vamos pensar num exemplo, pessoal. Duas pessoas, uma pessoa, melhor dizendo, está lá jogando futebol e ela acaba sofrendo lá tomando um tombo e acaba machucando o braço e tem que ir até a Santa Casa, tem que ir até o pronto-socorro. Ela vai até o pronto-socorro e no caminho, né, na ambulância, ou mesmo no carro de um amigo, ela acaba sofrendo um acidente, tá certo? Pessoal, a pessoa, né, que esteve jogando futebol com ela, no campo ou na quadra, ela não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre o prejuízo que foi causado em razão do acidente automobilístico, tá certo? Então, é nesse sentido que a gente está querendo dizer, né? Vai ser responsável por indenizar aquele que diretamente está ligado à prática do ato ilícito. Então, o motorista que acabou atingindo aí o veículo no qual esse indivíduo estava, ele vai ter o dever de indenizar, tá certo? E essa teoria é a teoria mais aceita pelo Código Civil, né? Então, Pablo Stoss e Carlos Roberto Gonçalves acabam adotando essa teoria como a vigente dentro do nosso código. Galera, era isso que a gente tinha para tratar a respeito desse tema. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para interagir com a gente através aqui do nosso canal no YouTube, através da nossa página no Facebook, né? Só procurar @professor José Eduardo, né? Fiquem à vontade, é um prazer interagir com vocês. Grande abraço a todos e até a próxima.